Deixa eu dar uma nota aqui que eu julgo importante. O irmão me deu um toque ali, o Daniel Vilaça me deu um toque. Eu acho que é bom deixar claro para vocês o seguinte. Ontem, quando nós começamos aqui, eu falei sobre uma conversa que nós tivemos, Paulino, Claudinho e eu, antes do encontro, e onde também a gente conversou um pouco sobre a carga do encontro, e Cláudio lamentou a gente não ter tido um tempo de oração com excelência, que preparasse esse tempo, que fosse uma oração excelente. E eu falei algumas coisas aqui, eu queria reforçar o que eu falei, para que, se você não entendeu bem, entenda com clareza. Eu não quero tirar a responsabilidade de ninguém de orar, até porque orar é mandamento do Senhor. O Senhor manda orar. Quem quer fazer a vontade de Deus tem que orar. Mas eu falei que a oração também ela pode ser uma oração suplicando graça e misericórdia. A gente suplica graça e misericórdia quando a gente sabe que a gente não merece nada, não entende nada, não viu nada, e quando também a gente não pediu o suficiente. Porque Deus, Ele é cheio de graça. E na graça dEle, Ele pode nos dar mais do que nós pedimos ou pensamos. Porque a palavra diz que Ele é infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E toda vez que eu vejo a graça de Deus presente, eu sei que isso também anula completamente a glória humana. Por quê? Porque eu já vi gente também se gloriar na oração, infelizmente. Um dos caras que eu conheci que mais orava, mais tempo orava, ele se gloriava na oração dele. Inclusive mostrava até os calos no joelho. Toda vez que algo acontecia no meio da igreja, ele levantava a calça, mostrava os calos e batia assim, dizia assim, ó, eu que não orasse não, para ver se essas coisas estão acontecendo. Então, infelizmente, essa é uma história. Tem gente que conheceu esse cidadão, possível que Deraldo Conde tenha conhecido, porque ele fazia isso publicamente. Você lembra desse homem? Família toda quebrada, tudo arrebentado. Mas tudo que acontecia no meio da igreja, ele levantava a calça assim, Modésio, mostrava os calos no joelho e fazia, ó, se eu não orasse, nada disso estaria acontecendo de bom. Então eu falei, a carne se gloria até em orar. Né? A carne se gloria até no tipo de oração. Você lembra lá do fariseu orando, dizendo, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse miserável que está aqui do meu lado. Sou fiel nos dízimos, dou dízimo de tudo que eu tenho. Né? Entrego tudo. Jejum. E foi se justificando com as coisas que ele fazia. E muita gente pensa que é errado jejuar, é errado orar, é errado entregar dízimo por conta da oração desse fariseu. Mas ali o tema não é o que ele fazia. O tema da lei sempre é por que a gente se justifica naquilo que faz. E ninguém é justificado pelo que faz. Nós somos salvos para as boas obras. Então a gente pode... Uma vez alcançado pela graça, a gente tem todo o poder no Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Amém? Alcançado pela graça, a gente tem todo o poder para fazer a vontade de Deus. Sem a graça, irmãos, tu pode até querer fazer a vontade de Deus que não vai fluir. Não vai funcionar. Então, nesse sentido que eu falei, na graça de Deus, a gente deve orar mesmo, muito. E orar sempre. Todo tempo orar, conversar com Deus, como a gente falou ontem aqui também, no tópico da oração. Mas é importante, eu queria dizer isso para vocês, eu não quero tirar de ninguém a responsabilidade de orar, esvaziar você dessa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade, temos até o compromisso de orar. Mas, se um dia você achar que Deus só se move porque você fala, algo está muito errado. Deus se move no coração quebrantado, como eu falei ontem. E Deus pode até fazer algo sem você pedir a Ele. E com isso eu não estou te animando a ficar quieto. Porque Jesus falou, fala com teu pai e pede a Ele. Amém?
Mas se um dia você não pediu e Deus te der, não fique surpreso. E não fique surpreso também de Deus te dar alguma coisa que você nem pensou. E você sabe que Deus te deu. Porque Deus é assim, cheio de graça e de misericórdia. Ele é rico e bondoso. Amém? Você pode dizer amém ou não? Eu falei para vocês que quando nós fazemos a vontade de Deus, nós somos reconhecidos como parte da família dele. E quando nós fazemos a vontade de Deus, a prática do bem fica evidente. E com isso nós calamos também os insensatos. Quando a gente vive para fazer a vontade de Deus, a prática do bem se evidencia, porque toda vez que você faz a vontade de Deus, o bem aparece e cala a boca dos insensatos. Pedro falou isso na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. 1 Pedro 4,2, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Sobre a vontade de Deus, nós temos alguns textos que são claríssimos, que não dá para você nem questionar. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,3. Paulo diz assim, porque essa é a vontade de Deus, que vos abstenhais da porneia, da prostituição, ele diz assim, essa é a vontade de Deus, 2 pontos, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, do sexo ilícito. Cara, às vezes a gente está lidando com irmãos que o cara ainda tem dúvida que o sexo ilícito contraria a vontade de Deus. Explica o sexo em nome de amor humano. Não, mas eu estou apaixonado. Daí que tu está apaixonado, mano. O que é sexo ilícito? É todo sexo fora de um casamento. Sexo com animal, bestialidade. Sexo, incesto. Sexo com pessoas do mesmo sexo. Tudo isso é a relação de sexo que está lá em Levítico 17, 18. Você lê e vê tudo que contraria a vontade de Deus, desde a lei é assim. E aqui Paulo é claro, diz, a vossa santificação. Pô. E ele chega a dizer em algum momento, foge da porneia, foge da prostituição. Por quê? Porque todo pecado é fora do corpo, a prostituição é no corpo. Você contamina teu corpo. Quando você se deita com uma pessoa que não é a tua esposa, teu marido. É claro, isso aqui a pessoa não questiona. Como é que alguém vai questionar um negócio tão claro? Outra coisa também que você não pode questionar é 1 Tessalonicenses 5,18, que também está clarinho. Em tudo dê graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Dá graças a Deus, irmãos. Não tem gente que pensa que Deus está animando tua hipocrisia. Está tudo ruim e você está dando graças a Deus. Não é isso não. Deus não anima a hipocrisia de ninguém. Deus chega a dizer, está alegre, cante louvores. Está sofrendo, ore. Deus não manda você cantar louvor quando você está chorando, mas manda você orar, porque quer cantando, quer orando, você segue adorando. Agora, nada te impede e me impede de, mesmo no momento difícil, a gente agradecer a Deus, falar assim, obrigado. Mas por que está dando obrigado? Deus quer me ensinar alguma coisa com esse problema. Eu preciso disso. Por que você precisa disso? Pai, eu preciso porque isso vai me humilhar, isso vai me quebrantar. Deus sabe do que eu preciso. Deus não permitiria isso na minha vida se Ele não soubesse do que eu preciso. Obrigado, Pai. Agora, esse obrigado pode ser um obrigado com dor, pô. Pode ser graças, obrigado, Senhor, graças te dou. Eu não vou te agradecer só pelas coisas que tu me deste lá. O Jó falou isso, né? Deus me deu, Deus me tomou, louvado seja o nome do Senhor. Tu acha que ele estava alegre quando falou aquilo ali, quando perdeu os filhos, perdeu tudo? Tu acha que ele estava, vamos festejar, canta aí. O que é isso, mano? Ele estava triste.
Mas nada roubou dele um reconhecimento de que Deus estava no controle, que Deus preside tudo. Pô. Nada te impede de agradecer a Deus em toda e qualquer situação. Inclusive, se você compreender que o alvo é se parecer com Jesus, toda tribulação será bem-vinda, mesmo que doa muito. Tu vai chorar e vai dizer, Senhor, pô, esse negócio está doendo pra caramba. Mas, obrigado, eu preciso disso. Isso vai me deixar mais parecido com Jesus, porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para daquele. Aí tu vai se. O Espírito Santo vai te encher de palavra nessa hora. E você vai poder viver a palavra, fazer a vontade de Deus, comer. Você diz amém ou não? Muita gente, não pouca gente, muita gente iludida por conta da falsa graça, pensa de verdade, que nós podemos seguir Jesus sem fazer a vontade de Deus. Tem gente que pensa que pode seguir Jesus, entrar no reino e não precisa fazer a vontade de Deus. Tem gente que pensa isso, de verdade, pensa. Mateus 21, 31, 32, nos versos anteriores, Jesus conta a história de um pai que tem 2 filhos. Chamou os 2 filhos e falou assim, eu queria dar uma missão para vocês. Mandou trabalhar na vinha. Um falou, pai, tamo junto. Hashtag tamo junto, conta comigo, vou lá. O outro disse, conta comigo não, vou não. Só que o cara que disse que ia, não foi. Tu conhece a história. E o filho que disse que não ia, o que aconteceu com ele? Foi. Qual é a conclusão dessa história? Jesus pergunta assim, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles responderam tranquilamente, o segundo. O segundo fez, declarou-lhe Jesus, aí Jesus falou uma coisa forte. Falou, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus, porque João veio a vocês, a vós outros, no caminho da justiça e não acreditaste nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditares nele. Esse texto sempre me deixa pensando o seguinte, a religião tem um discurso. O discurso da religião é que faz a vontade de Deus, mas não faz nada. Diz que vai fazer, mas não faz. Ao passo que tem muita gente que chega do mundo, todo arrebentado, todo quebrado, meretriz, publicano, pecador, todo ferrado. Ouve a palavra, imediatamente pratica. E Jesus falou que aqueles caras que chegam depois, todo estrupiado, e precede no reino. Eles entraram no reino e o outro está lá no discurso, não, que eu vou fazer, não, que eu vou fazer. Olha, tem gente que está entre nós que ouve sobre confissão de pecados há anos, nunca confessou seus pecados, nunca. Sempre justifica, sempre explica, sempre justifica, nunca. Ninguém sabe. É uma página colada de um livro. Sempre justifica. E está sempre em trevas. Não tem comunhão verdadeira. Não cresce. Porque conhece a vontade do Pai, mas não faz. Conhece aqui intelectualmente falando, mas não encarnou a vontade. E assim como essa, com esse mandamento, tem vários outros que nós insistimos em não viver. Eu podia resolver isso com um único versículo, de João 7, 21. Esse tema da falsa graça, a gente podia matar aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no... Mas quem é que vai entrar? Isso aqui é outro texto que os irmãos parece que não leem. Jesus foi enfático. Jesus disse, olha, não adianta dizer Senhor, Senhor. Esse discurso, Jesus já prevendo todo o discurso da falsa graça.
Não, mas não. Amado, quer mostrar a graça de Deus na tua vida? Faz a vontade de Deus. Isso é graça. Porque a graça de Deus te dá poder para ser santo. Se alguém está vivendo no pecado, o nome disso é desgraça. Não é graça, é falta da graça. É falta do favor de Deus. Uma pessoa vivendo em pecado, ela não está na graça, está em desgraça. É o contrário. Parece que tem um véu que cobre os olhos dos irmãos e os irmãos não veem. E eu não discuto sobre a graça. Eu só vejo que um monte de gente que fala de graça está vivendo em desgraça. Quando tu vê a vida, você, meu Deus, se isso é graça, eu não quero para mim. É uma vida desgraçada. A graça, ela tem um fundamento. Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça a quem sabe que não pode, a quem sabe que não tem. Deus dá graça ao doente, o pecador que tem graça. E sabe o que é engraçado? Um dos discursos da graça é dizer que o homem não peca. Não peca, não tem pecado. A graça me tirou do pecado. Amado, a Bíblia diz, se pecarmos, temos um advogado, então a gente peca. Não peca mais, é um discurso. Mas eu percebo que isso é muito mais orgulho do que humildade. O homem nega o pecado desde Adão. Você por acaso comeu? Não. Foi a mulher que tu me deste. Transfere culpa. O orgulho transfere culpa desde o Éden. Foi a mulher que tu me deste, não assume culpa. Não assume culpa, não tem pecado. Não tem pecado, não tem perdão. Não tem perdão, não tem graça, gente. Então a graça, ela opera na humildade das pessoas de assumir seus erros. E por incrível que pareça, quanto mais sustentado na graça, parece que a pessoa menos confessa seus pecados. Menos assume seus erros. Sustentado tudo por uma graça. E acaba não fazendo a vontade de Deus, acaba não crendo em Deus. De verdade. Se disser que não temos pecados, nós fazemos Deus mentiroso. E Paulo diz, seja Deus verdadeiro e todo homem, o único que fala a verdade, que é a verdade, é Deus. Todos nós somos mentirosos. E se negarmos nosso pecado, piorou. Aí somos mais mentirosos ainda. Porque a gente tenta fazer Deus mentiroso. Deus é gracioso, porque nós somos miseráveis. Como disse Paulo, ele não disse, eu fui o mais miserável. Ele disse, eu sou o mais miserável de todos os homens. Eu sou. Eu não fui, eu sou. Eu não fui o mais miserável, eu sou o mais miserável. O apóstolo da graça falou isso. Mais miserável de todos os homens. De todos os pecadores, eu sou o principal. Eu não fui, eu sou o principal. Graça opera assim, na humildade. Você diz amém ou não? Outros motivos para falar sobre a vontade de Deus, a importância. Mateus 7, Jesus falou também que quem ouve e pratica é prudente, constrói na rocha. Quem ouve e não faz nada é imprudente, constrói na areia. Hebreus 5, lá no finalzinho, o autor da carta diz que os adultos são aqueles que praticam, que têm suas faculdades exercitadas pela prática. Têm suas faculdades exercitadas pela prática. Mas comer não é só fazer a vontade de Deus, não. Disse Jesus assim, a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e realizar o quê? Então eu preciso agradar a Deus, cumprir seus mandamentos, mas eu preciso também realizar a obra de Deus. E aí tem uma pergunta que de repente você vai fazer. Eu fiz uma pergunta aqui antes, quando estavam chegando, e não respondi. Por que eu não respondi, hein, cara? Eu perguntei, por que algumas pessoas têm tanta dificuldade com discernir a doutrina de Jesus? Eu
fiz essa pergunta, não fiz quando estava entrando? Sim ou não? E já mataram ou não? João 7, 15 e 16. Os judeus estavam maravilhados com Jesus. Eles se maravilhavam e diziam: como sabe este homem letras sem ter estudado? Ou seja, não fazia parte da nossa estrutura. Respondeu Jesus, a estrutura de ensino dele lá: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. E se alguém, versículo 17, 7 e 17, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina. Vai saber se a doutrina é realmente de Deus ou não. É muito ruim quando alguém se aproxima da palavra sem a disposição de viver. Vou repetir. É muito ruim quando alguém tem contato com as Escrituras sem disposição de obedecer. Você não vai discernir a doutrina. Você não vai ver a doutrina. Você vai ficar cego. Você vai falar: não tem, onde é que está isso? Não sei, não viu, passou desapercebido. Você não precisa decorar. Se você tiver cabeça para decorar, decore a Bíblia toda. Mas você não precisa decorar um capítulo e um versículo para encarná-lo. Você encarna quando você pratica, quando você vive pela graça. Vive, praticou, entrou, viveu. É teu, aquela palavra é tua. Mas você nem discerne a palavra se você não está pronto para viver. Você que discipula, faz essa experiência. Tu senta com gente que não discerne a palavra, mas também não tem nenhum desejo de viver a palavra. Pô. Porque se alguém... Jesus, é uma promessa do Senhor. Quem quer viver, quem quer fazer, vai saber da doutrina. Vai saber se essa doutrina é realmente de Deus ou não. Se eu estou falando à toa. Por que para algumas pessoas não há dúvida que aquele mandamento é a vontade de Deus? Que tal mandamento é a vontade de Deus? Por que para algumas pessoas não há dúvida? O cara não duvida que é a vontade de Deus. O cara não fica dizendo: no papel aceita tudo. Não, eu vou ter... Isso aqui é um contexto histórico. Que contexto histórico, irmã? Não, esse negócio de submissão ao marido era naquele tempo. Agora não precisa submeter mais não, é outro contexto. Não vai entender nada. Quem já se aproxima da Escritura com esse coração não vai entender nada. Vai continuar humanista, pós-moderno, atribulado. Não vai entender. Fica tentando explicar uma coisa que está claro. Ó, irmão, quando Paulo falou sobre a submissão da mulher, tinha se passado pelo menos 4.000 anos de história. Não mudou nada. 4.000 anos de história não mudou nada. De Paulo para cá mudou tudo. 2.000 anos, metade do tempo mudou tudo. Como mudou tudo, amado? O tempo não muda a palavra de Deus. Passa o céu e a terra. Não cai uma vírgula, não muda nada. Mas quando você quer obedecer, ninguém precisa dizer isso para você. Que não mudou nada. Você sabe que é a vontade de Deus. Por quê? Porque essa lei, ela foi escrita dentro do teu coração. No teu espírito. Deus botou dentro do teu espírito a vontade dele. Quando você vai lá na Escritura e dá aquela pato, só vai dizendo e quero, e é o que eu quero. Vai doer, mas eu quero. Amém? Mas, como eu falei, a vontade de Deus alimenta, mas também a obra de Deus alimenta. Você diz amém ou não? E aí a pergunta que eu acho que cabe é a seguinte: qual é a obra de Deus? Qual é a obra de Deus, irmão? Você que está dormindo aí, acorda e pergunta para você mesmo: qual é a obra de Deus, afinal de contas? Qual é a obra de Deus? Eu vou responder o que Jesus respondeu. Tá bom? João 6, 29. Eu vou dizer só o que Jesus disse. A obra... Porque perguntaram a ele sobre a obra de Deus. Perguntaram. Falou: a obra de Deus é esta.
Dois pontos. Qual a obra de Deus? Que creais naquele que por ele foi enviado. Em outras palavras, a obra de Deus é que creio em Jesus. A obra de Deus é que creio em Jesus. A obra de Deus é que creio em toda vez. Não, vou fazer outra pergunta. Como é que alguém pode crer em Jesus? A obra de Deus é que crê em Jesus, mas como é que alguém crê em Jesus? Romanos 10, 13 e 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? A obra de Deus é crer em Jesus. Mas como é que alguém vai crer? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como crerão daquele de que nada ouviram? Como é que vai crer? Nada ouviu. E como crerão naquele de que nada, como ouvirão se não há quem? Por que quem pregue, Franco? Porque a Escritura diz que Deus escolheu salvar o mundo pela loucura da pregação. Tem que pregar, pô. E como pregarão se não forem enviados? Se eu perguntar, como alguém pode crer em Jesus? Alguém tem que pregar para ele. Alguém tem que ir lá e dizer, falar, pregar. Eu sei que muita gente pensa que pregar é só do púlpito. Já falei isso ontem, gente. Nós pregamos o dia inteiro, pô. Nós pregamos direto. Você pode pregar e ensinar a palavra de Deus para que as pessoas possam viver a vontade de Deus, pô. Uma frase antiga que a gente aprendeu, acho que com os baianos, não sei com quem foi, que diz que poucas coisas bem aprendidas, bem praticadas e bem transmitidas. A palavra flui. Flui. É importante o testemunho nosso? Claro que é importante. A gente precisa viver da forma digna do Evangelho. Filipenses 1, 27. Que tem muita gente que não prega, porque diz assim, não, mas eu não estou pronto para pregar ainda, não, eu não posso pregar. Gente, a mulher samaritana pregou no mesmo dia. Um endemoniado de Gadareno saiu no mesmo dia, foi pregar. Jesus falou, vai lá, para lá com a gente. Qual a desculpa que ele tem para não pregar? Se recebeu a palavra, você tem como dar, pô. Dá o que tu recebeu, pô. Dá o que tu recebeu. É óbvio que se você começar a pregar igual um tagarela e viver tudo torto, viver sem amor, vou usar essa expressão melhor, viver sem amor, atropelando as pessoas, tu destrói a obra de Deus. Romanos 14, 20 e 21. Não destruas a obra de Deus por causa de comida, todas as coisas na verdade são limpas. Mas se começar a colocar a tua liberdade acima do teu amor, tu vai matar a gente. Por exemplo, isso já aconteceu conosco. Fiz uma viagem com o Cidinho para confrontar não era nenhum confronto, era para fazer um pedido, um grupo de irmãos que tinham liberdade de beber e festejar, para que eles recebessem um grupo de irmãos que queriam o reino de Deus, mas esse grupo estava muito escandalizado com a liberdade dos irmãos de beber e celebrar. E aí nós fomos lá para pedir àqueles irmãos que não bebessem, mas para ter aquele grupo que estava meio escandalizado e recebesse aquele grupo. E o irmão falou assim, não, nossa liberdade aqui a gente não vai mudar não, nossa liberdade é a nossa liberdade. Ninguém vai tirar a nossa liberdade. Falei, mas vem cá, mas a tua liberdade não vale uma vida? Aí citei esse texto para ele aqui de Romanos. É bom não comer carne, nem beber vinho,
nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar. Porque muitas vezes a obra de Deus pode ser destruída pelo meu amor próprio. Pelo amor que eu tenho à minha liberdade, pelo amor... Amado, a minha liberdade diz que eu posso. A minha fé diz que eu posso. Meu amor diz que eu não devo. Se eu posso, eu não devo. Tudo me é lícito, nem tudo me convém. Às vezes não edifica, então não faz. Porque a pregação, ela é sustentada com a vida digna. Isso é verdade mesmo. Tu não pode começar um discurso de que Jesus é bom e viver todo torto, o cara vai dizer, pô, que Deus é esse? Que você diz que salva, que liberta, que restaura, que cura, e você vivendo essa vida porca aí. O texto de Filipenses 1,27 que eu citei diz: viver acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu, indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica, fé no Evangelho. Então, quem prega deve viver realmente, mas nada te impede de viver, pô. Vai viver, pô, e prega. Vive e prega. Dá o teu testemunho. Ah, mas Franco, eu peco. Eu também, pô. Se pecar, se humilha, pede perdão. Ah, eu fui jogar uma partida de futebol lá, xinguei o cara. Vai lá, pede perdão, junta lá os caras lá que tu xingou e diz: irmãos, ó, eu queria, galera, me perdi aqui, dei um chute na canela do fulano, me perdoa, cara, pá. E dá teu testemunho se humilhando, pedindo perdão. Isso também ensina os incrédulos. Às vezes você alcança alguém corrigindo um erro. Estou vendo o Marlon e Célia ali, me lembrei agora. Marlon preocupado em manter o testemunho dele com a Celinha, para ganhar a Célia para Jesus. Célia toda tortinha lá, e ele querendo a Célia, e ele mantendo o testemunho, só que um dia ele perdeu a cabeça. Perdeu essa cabeça careca dele. E ele ficou muito triste, porque ele sabia da importância do testemunho dele. Ele ficou triste. E naquela tristeza dele, ele fez um caminho que ele nunca tinha feito antes. Ele se humilhou e pediu perdão a Célia de ter perdido a cabeça. Opa! A Célia falou assim: esse cara eu não conheço. Eu conheço outro, que erra, passa por cima, atropela e pronto. Mas esse cara de se humilhar, não, opa, agora eu já quero ouvir. E foi quando a Célia despertou o coração para ouvir o Evangelho. Eu conheço bem a história, porque eu vim aqui em Campo Grande, me chamaram aqui no CIEP aqui para falar. E o Marlon, quando me viu, desanimou. Falou: esse cara que vai falar, esse cara fala umas coisas muito duras, Celinha não vai aguentar, não. E eu falei sobre deixar o mal. Está falando do reino de Deus, deixar o mal, fazer o bem e suportar o mal. Quando eu comecei a falar, o Marlon até se levantou, que ele faz assim: perdi minha chance, perdi minha oportunidade hoje de minha mulher se converter. Não foi assim? Só que Célia nem deixou eu terminar a mensagem. Levantou a mão e disse: o que é a senhora? Ela falou: é isso aí que você está falando, é assim, 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 assim. Eu falei: é assim, 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 assim. É isso que eu quero. Foi lá na frente, interrompeu a minha mensagem. Está igual o Pedro lá, interrompeu a mensagem. Mas interessante, ela foi tocada com a atitude dele de se humilhar e pedir perdão. Isso também é testemunho. Também é testemunho de alguém que não quer viver errado, não quer viver torto. Porque se a gente ficar maquiando, sustentando uma coisa falsa, alguém em algum momento vai ver que é falso mesmo. É melhor se humilhar, cara. Caiu, pede perdão. Pecou, se arrepende. Isso tem mais força do que demonstrar-se uma pessoa perfeita. Que não é, porque todo mundo sabe que a gente não é perfeito. Quantos dizem amém? Para realizar a obra de Deus, eu preciso compartilhar a palavra de Deus. O Novo Testamento, quando eu leio o Novo Testamento, eu chego à conclusão que todo discípulo cristão, todo discípulo de Jesus, ele vai ser um comunicador
piedoso dessa palavra. Eu não consigo ler o Novo Testamento e não ver que todo discípulo, de forma piedosa, vai ler, vai comunicar essa palavra em vários contextos. Porque não é estrutura, é contexto. Não tem nada a ver com estrutura agora. Você comunica a palavra em vários contextos da vida. Em vários contextos você leva a palavra. Contexto diferente. Você ensina os discípulos pregando, prega para os incrédulos, você leva a palavra, você ensina. E o livro de Atos, irmãos, faz menção da palavra de Deus, citando-se palavra de Deus. Eu contei lá, alguns dias atrás, antes de vir para cá, eu fiquei contando lá, porque quando você coloca no computador palavra de Deus, palavra de Deus, aparece um monte de coisa. Mas tem que contar onde realmente, cerca de 40 vezes a menção se faz à palavra de Deus. O livro de Atos, aquele que a gente leu lá depois daquele retiro atribulado. 40 vezes. Em vários momentos assim, crescia a palavra de Deus. 4 vezes diz que a palavra de Deus se multiplicava. Isso é importante, por quê? Porque, em geral, de forma sutil, a gente busca fazer crescer a nossa denominação, o nosso ministério. A gente trabalha pela nossa denominação e pelo nosso ministério. Quando, na verdade, a gente deveria trabalhar, fazer a obra não é fazer crescer a denominação, nem fazer crescer o ministério. Fazer a obra é fazer crescer a palavra, multiplicar a palavra. É um grande problema para as denominações históricas, isso que eu estou falando. Por quê? Que é um grande problema. Porque nas denominações históricas é o seguinte: você não é salvo se você não é da minha denominação. Se você não é da minha denominação, você não ceia. Você nem está casado. A Igreja Católica, você nem te considera casado se você não casou lá. Então, é um problema para a instituição, para essa estrutura engessada. Porque o que tem que crescer é a palavra, pô. A palavra tem que ir. Quanto mais longe, melhor. E essa palavra, irmão, ela vai na vida das pessoas. É ali que ela se multiplica, que ela vai. Atos 2:41. Então, os que aceitaram a palavra, porque tinha que ter aceitado a palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Não há crescimento, multiplicação, se a pessoa não aceita a palavra. Tem que crer em Jesus, dar crédito a Ele, levar Ele a sério. Receber Jesus é crer nele, Ele é Deus, Ele falou a verdade, é Ele mesmo. É Ele mais ninguém. Quantos dizem amém? É Ele mais ninguém. Agora, Atos 6:7. Isso aqui se deu depois que os apóstolos fizeram aquele ajuste estrutural dos 7 homens. Diz assim: crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Crescia a palavra de Deus. Qual é a consequência disso? Crescer a palavra não é botar uma palavra gigante na praça. Crescer a palavra não é ter o cara pode ter um programa diário, falar de Jesus o dia inteiro. Mas só acontece quando alguém recebe a palavra. Aquela pessoa que recebe a palavra, potencialmente pode levar a palavra para qualquer lugar, em qualquer contexto. Às vezes tu fica doente, vai lá para o hospital, chega no hospital, tu nem sabe o que está fazendo lá no hospital. Pô, Senhor, eu estou aqui, não sei o quê. Cheio de gente à tua volta. Precisando o quê? Quem teve a experiência de pregar já e depois falar assim, cara, eu vim para cá, já foi, Márcio? Assim, eu vim parar aqui, eu sei por quê. Fulano precisa ouvir, Beltrano, a palavra vai na vida, pô. A palavra vai na vida, a palavra se multiplica na vida. 4 vezes aparece a expressão que a palavra crescia, Atos 12:24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava.
Atos 19, 20. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Você fala, Franco, como é que essa palavra se propaga? Como é que ela se propaga? Se propaga, amado, como eu falei, na vida. Se todos os discípulos se moverem com a obra, em fazer a obra mesmo, e não ficar preso a nenhuma estrutura, não ficar agarrado com nada, olhar para as pessoas precisam crer em Jesus, precisam crer. Ele vai fazer um trabalho de qualidade e de quantidade. Qualidade porque ele vai ensinar os discípulos. E quantidade porque ele vai pregar para incrédulos. Isso acontece, olha para cá, irmão, não dorme não. Isso acontece na tua casa. Com o teu filho pequenininho. Sabe aquele teu filho pequenininho, quando tu leva ele, que ele fala uma baboseira e você corrige, e começa a dar palavra para ele, dá palavra para ele, dá palavra para ele. Ou quando você senta à volta da mesa, e ali em volta da mesa você tem uma palavra para compartilhar com ele. Ou quando você vai dormir com ele, orar com ele, e diz assim, poxa, olha, assim, aí conta uma historinha que você está levando a palavra. Tua intenção é levar a palavra para o teu filho. Amém ou não? É assim ou não é? Não, esse ficou meio esquisito. É ou não é? Você não está querendo que a palavra se multiplique na vida do teu filho? Você não trabalha para isso? Isso é fazer a obra de Deus, pô. Não, estou falando. Eu já conversei com alguns irmãos que tinha o maior problema quando a gente falava assim, amado, dá atenção à tua família. Foca na tua esposa, a disciplina que os presbitérios, foca na mulher. Eu não posso parar a obra de Deus, irmão. Amado, porque a obra de Deus, cara, é o quê? É ele planejar as coisas da igreja, é ele visitar os irmãos na igreja. Então, querido, a obra de Deus começa na tua casa. Se a obra de Deus é que creu em Jesus, onde é que tu começa a obra? Se algo está ruim na tua casa, e os irmãos dizem, dá atenção lá, ele não está te parando, irmão. Ele está te reordenando. Ele está te fazendo priorizar alguma coisa importante para você. Porque se você não cuidar bem da tua casa, tu não cuida bem da igreja. Não tem que me pararam. Pô, irmãos, eu perdi as contas de quantas vezes tive que corrigir pastores com esse discurso. Me pararam. Te pararam aonde, irmão? Não, pararam para eu ficar em casa olhando para minha mulher e para meus filhos. Meu querido, ninguém está te parando. A pessoa está te dando foco. Está dizendo, olha para a tua casa. Foca aí. Porque a obra não pode parar. A obra começa em casa, pô. A obra é Cristo na vida das pessoas, crescendo, sendo formado. E a palavra o tempo todo vai se multiplicando. Ah, mas minha família já é crente. Então edifica a tua família, corrige os erros lá. Às vezes o filho se desviou. Qual o certo se o filho desviou? Resgatar, pô. Dá atenção a ele. Olha, orar por ele, jejuar por ele e dar atenção, dar foco, pô. Vai deixar perdido por aí? Não, ele já sabe, um dia ele volta. Amado, está na tua casa. O cara dorme com a igreja, acorda com a igreja, come com a igreja. Ele não depende nem de reunião para ter contato com Jesus, ele está na tua casa. Se ele foi embora, é um filho pródigo, um dia ele volta. Mas na tua casa, ele dorme com a igreja, todo dia ele está com a igreja, pô. A obra é a continuação, amado. A obra é o segmento. A obra é multiplicando palavra para edificar, para ganhar, para edificar, para ganhar, para edificar, para ganhar. Ora eu prego, ora ensino, ora emprego, ora ensino. Como? Aconselhando, admoestando, impondo as mãos, orando. Amado, é assim a vida normal de um discípulo de Jesus. É o dia inteiro, parece chato, mas é lindo, é gostoso, tu vê resultado. Tu vê que é a vida que agrada o Espírito Santo. Normal. Ora você está pregando, ora você está ensinando, ora você está pregando, ora você está ensinando, ora você está orando, ora você está se alimentando ali, vivendo, experimentando o que Deus quer para a tua vida. Ora você está preparando a mesa, lendo a palavra, ouvindo a palavra, preparando, buscando leite genuíno.
Mas, em geral, é assim, amado. Quantos me entendem? É desse jeito. Aí, isso se reproduz fora também de casa. Tu vai para a faculdade. Chega lá, tu vê que pessoas que tu tem que... A obra de Deus não é que crê em Jesus? Como crerão? Tem que pregar. Como pregarão? Sendo enviado. O que você está fazendo na faculdade lá? Estudando? Será que tu não pensa que tu pode ter sido enviado para lá? Será que na escola você não pode considerar que você foi enviado para a escola? Tu envia teu filho para a escola para quê? Para ele ser um perdido com diploma? Ou ele envia ele como missionário para lá? Não, pode até impor as mãos e enviar. Vai. Ó, se tem uma coisa que alegra um pai, uma mãe, é na escola alguém dizer que teu filho é pastorzinho, tua filha é pregadora. E se tem uma coisa que deixa triste um pai ou uma mãe, é na escola você ver que teu filho não salga ninguém, não comunica ninguém, não fala com ninguém. Você vê que você não tem, aquela pessoa não está realmente imbuída. Não está fazendo a obra de Deus. Não está fazendo a obra de Deus, não está crescendo. A comida de Jesus é fazer a vontade do Pai e realizar a sua. De novo, fazer a vontade do Pai e realizar a sua. E é pensando nessa obra, na multiplicação dessa palavra, na vida das pessoas. É que a gente trabalha. É que a gente reúne. É que a gente prega. É que a gente reúne. Que a gente ensina. É pensando nisso que a gente vai para casa, compartilhando palavra. Só existe grupo caseiro, célula, sei lá, dá o nome que você quiser, igreja na casa. Só existe esse troço, esse ajuntamento. E todas as nossas reuniões, tudo que a gente faz, é com o único propósito, meu santo, é que essa palavra se multiplique. Que cada dia mais você creia mais em Jesus e leve outros a crerem. Porque se você crê em Jesus de verdade, será salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus. De forma natural a gente faz isso. Aí vai para o trabalho. O que tu vai fazer no trabalho? Ah, eu vou trabalhar porque eu tenho que ganhar o leitinho das crianças. Amado, está perdido, desorientado. Tu é um missionário lá. Se você não vai para o trabalho para fazer a obra de Deus, você não está comendo. Você não está comendo. Encarna isso na tua vida. Você é um obreiro. Você faz a obra de Deus. Senão você não come. Não adianta eu saber qual é a obra de Deus. Não adianta eu saber qual é a vontade de Deus. Eu preciso viver isso. O que tu faz no trabalho? Abre a boca e prega. Dá teu testemunho lá. Ah, mas meu testemunho é tão fraquinho. Não tem testemunho fraquinho, é teu. Ó, se tem uma coisa que é totalmente teu, é teu testemunho. Totalmente teu. Sempre tem algo no testemunho teu, que vai tocar alguém. Sempre alguém vai se identificar com a tua história. Tem algo na tua vida, algo na tua história, que quando você contar, a pessoa diz, bateu em mim. E testemunho é aquilo que Rick Warren falou. Testemunho é o cliente satisfeito. Testemunho tem muita força. Porque quando eu estou pregando aqui, falando, cara, aquele cara quer meu dinheiro. Quer mudar a minha religião. O cara tem sempre desculpa quando está plá, pregando. Mas testemunho, irmão. Testemunho não é o vendedor falando. Testemunho é o cliente satisfeito falando. Ele diz assim, eu era cego e agora eu vejo. Eu vou te levar para tu conhecer alguém que contou minha vida toda. Um profeta. Testemunho é algo que você viveu, pô. Algo que você experimentou. Olha a tua história, ela é única.
Ninguém tem uma história igual a tua. Ninguém tem. Ela é toda sua. O teu testemunho é teu. Começa com ele. Eu normalmente, quando quero pregar, eu começo contando minha história. Todo lugar, todo canto. Quando o cara vacilou, eu já estou entrando com uma história. Eu era mago que dava dó. A gente começa contando a história. Começa contando a história, daqui a pouquinho tu começa a pregar, e o cara nem percebe que você está pregando para ele. Porque ele não sabe o que é evangelho, não sabe o que é boa nova, ele não sabe que crer em Jesus Cristo que morreu. Para que Jesus morreu? Alguém tem que falar que ele morreu. Que ele ressuscitou. Alguém tem que falar que ele ressuscitou, que ele vive. Amém? Que ele é Senhor. Alguém tem que falar que ele é Senhor. Que ele voltará. Alguém tem que falar que ele voltará. E você vai contando isso, a pessoa nem percebe. Quando viu, já foi. Quando viu, já foi. Já contou a história. Já pregou. E aí você fica esperando o Espírito Santo fazer a coisa impossível, mais difícil. Convencer o cara. Mas você fez a sua parte. Falou. Quem aqui está impedido de fazer a obra de Deus? Não. A obra de Deus não tem nem a ver com o tema de ontem, estrutura, nada. A obra de Deus é que as pessoas creem em Jesus. Todo o trabalho que a gente faz aqui, tem o pessoal aqui que cuidou desse microfone, trabalhou aqui, tem um único objetivo. Qual é o objetivo? Que a palavra se propague. O cara que cuida do som, ele fica pensando, não, esse som tem que estar legal, porque se falar lá, o outro não ouvir lá, não vai legal. Ah, mas tem música. Música comunica a palavra. A gente não canta abóbora? A gente não vem cantar aqui aquela boca ascendente que eu beijava? A gente canta a palavra, a gente canta louvor para o Senhor. A palavra pode chegar a alguém pode chegar aqui e ouvir. Eu lembro meu primeiro contato com a igreja, como eu fiquei impactado com a música. Estava acostumado com aquele samba doido. Quando cheguei no meio da igreja, eu falei, meu Deus, que coisa linda, que gente linda. Tudo eu achei lindo. E aí parei para pensar nas letras. A palavra vai tocando, vai falando. Então, tudo é em função de que a semente chegue num coração que está precisando. Então, todo o nosso empenho, todo o nosso trabalho, tudo nosso envolve isso, amado. E quanto mais alguém crê, mais ela vai querer viver. Mais ela vai confiar. É crer em Jesus. A obra de Deus é que crê em Jesus, pô. Tem coisa mais simples do que isso? Você diz amém ou não? Você compartilha em reunião, compartilha no dia a dia. Quando cristãos falam a verdade uns com os outros, falando a verdade, cresçamos em tudo, é a palavra que está indo. Efésios 4, 25. Hebreus 3,13. Não deixemos de congregar como é costume de alguns antes. Lembra lá? Você vai levando... Não, isso aí não é deixando de congregar, não. 3,13 não, isso não. Acontece nos lares, acontece na disciplina. Por que você disciplina teu filho? Só porque ele te contrariou? Porque tem pai que é assim, nunca corrige, o dia que fica contrariado, corrige. Você não entendeu ainda o princípio da correção. Você corrige teu filho porque você quer que teu filho tenha um coração humilde, quebrantado. A vara não é para tirar sangue de ninguém. A vara é só para dizer para o filho que tem uma autoridade ali que ele precisa respeitar. E às vezes você corrige teu filho sem vara que dói tanto ou pior. Às vezes tu coloca ele no cantinho do pensamento, não era o Heitor, filho de Jim, que pediu para sair do cantinho do pensamento? Falou, pai, me dá umas varadas aí, tipo, dá umas varadas aí que resolve esse negócio. Varada é mais rápido. Já voltava, Heitor pequenininho, sei lá quantos anos tinha Heitor. Tinha quantos anos quando saiu com essa? Que figuraça. Um dia falou, pai, resolve essa parada logo aí, que eu... ficar aqui parado aqui. Tu vê que para ele ela doía mais ficar parado. O que você ensina para o teu filho? Você ensina para o teu filho que existe uma autoridade, que ele precisa respeitar a autoridade, que ele não é o centro do universo,
Se teu filho cresce humilde, ele tem um amigo chamado Deus. Se teu filho crescer humilde, ele tem graça de Deus na vida dele. Se ele crescer soberbo, ele tem alguém que vai resistir a ele para sempre. E essa pessoa, se resistir a ele, não tem quem exalte teu filho. Se Deus resistir teu filho, nem você exalta teu filho. Por mais recurso, influência que você tenha, você não exalta teu filho. Deus resiste aos soberbos. Deus dá graça aos humildes. Você precisa saber o que você procura na correção, qual é o teu alvo. E sempre envolve a palavra. Sempre envolve a palavra. Sempre envolve a palavra. Às vezes, quando a gente corrige um filho, mais do que o fato que ele cometeu, é o motivo que ele cometeu. Às vezes a pessoa, um filho conta uma mentira. Conta uma mentira. Mas por que ele mentiu? Ah, você mentiu, vai para... Não. Eu quero saber, eu quero que você veja a tua raiz. Pô. Eu quero que tu veja os teus motivos, o teu coração. Vamos conversar. O que você acha que fez você contar essa mentira? O que você acha? Ele conversa, ele fala. Pensa que criança é bobo? Bobo é você que pensa que ele é bobo. Ele diz, pô. Ele fala. E você sempre conta com a ação do Espírito Santo. Você está proclamando a palavra. Você está levando a palavra. Você está pastoreando ele. Com palavra, pô. Se você só corrige porque foi contrariado, não tem palavra nisso. Porque o amor não busca os seus próprios interesses. Você multiplica a palavra na tua casa, no trabalho, conversando com o vizinho, tomando um café, qualquer lugar. Qualquer lugar. E é vital que isso aconteça. Por que é vital? Porque essa é a obra do Senhor. Eles precisam crer. Minha mulher, meus filhos, meu vizinho, meu amigo, meus irmãos. Discipular é isso. Discipular é você levar alguém a crer mais em Jesus, confiar mais em Jesus, crescer mais. Você é discipulado. É isso, você precisa levar a palavra para ele. Pô. Por que eu tenho que confiar em Deus? Por isso, por isso, por isso. A palavra diz isso, 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 isso. E aí você se enriquecer da palavra te ferramenta mais ainda. Se você passar pela experiência, você ainda fica melhor, porque você passa a ter uma autoridade de que você viveu, pô. Aí fica melhor ainda. Você passou na tribulação, tu fica melhor, pô. Não, irmão, isso é assim, ó. É assim, assim, assim. É desse jeito que Deus quer, esse é o caminho. Pá. Pode crer, pode confiar. Olha, irmãos, às vezes a gente dá a palavra para os irmãos com tanta ousadia, que a gente chega e diz assim, olha, irmão, faz desse jeito, que Deus vai mover. Confia no que eu estou te falando. Ó, é assim que você tem que fazer. Ou o cara pode dizer assim, senão eu mudo meu nome. Então, pode fazer. Faz. Obedece. Que tu vai colher o fruto disso. Você às vezes fala com mais certeza que o cara que está ouvindo. Pá, 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 pá. E ele se anima contigo, se revigora contigo. A tua fé faz bem às pessoas. Você pode dizer amém ou não? E aí tem uma perguntinha que eu acho que vou terminar com ela. Alguém diz assim, mas Franco, todo mundo tem que fazer discípulo? Eu fiz essa pergunta ontem. Acho que é uma pergunta legítima, amado. Porque tem gente assim, mas todo mundo tem que cuidar. Amado, primeiro que amar o próximo, é impossível tu amar e não falar a verdade com ele. Impossível. Quem ama, fala a verdade. Impossível. Tem alguém perto de você, você comunicou a verdade, seguindo a verdade em amor, ou falando a verdade em amor, porque o texto ali de Efésios é falando a verdade em amor, cresçamos em tudo. Você começa a falar a verdade para tua mulher, tu começa a pastorear ela. Começa a falar para o teu filho, começa a pastorear. Começa a falar a verdade pregando ou ensinando para o teu vizinho, você está... Daqui a pouco se converteu, tu está dando verdade. Discipulado, essa
multiplicação de vida através da palavra. Isso é normal para você, isso faz parte da tua vida. Você já faz isso. Só que às vezes tu faz isso sem compromisso, sem nome. Olha, eu lembro, quando a gente não sabia, ai meu Deus, como era bom aquele tempo. A gente não conhecia a nomenclatura de nada, a gente não sabia o que era nada de discipulador, discípulo, nada, a gente não sabia nada. Mas a gente fazia. A gente discipulava, a gente cuidava uns dos outros. Cadê Fonseca? Fonseca, a gente se conheceu lá no quartel. Lembra aqueles primeiros anos, Fonseca? A gente tinha uma vida de igreja, a gente não sabia que tinha. Não é assim? Tinha um cuidado, a gente não sabia qual era o nome daquilo, não era? Tinha, existia, a gente não sabia, porque isso faz parte da vida. O normal é você se preocupar com alguém. Por que o irmão não veio? Onde é que está o irmão? Aquela amadinha que se converteu, cadê ela? É o normal da vida, de quem ama. Isso não precisa ter título. Qual o título que tem esse negócio? Qual o título? Qual o normal na tua casa? Será que você, para ter cuidado com alguém, tem que ganhar título? Eu sou o irmão maior, porque eu sou o irmão maior, eu posso... Irmão, se toca. Naturalmente, se você tem uma família, tem irmão, tu se preocupa com ele, pô. Se preocupa até com teu pai, com tua mãe, pô. Tem filho que é mais mãe do que a mãe, né? A mãe já diz, mãe, que hora que vai voltar? Onde é que tu está? Tem ou não tem? Cadê você? Diz que ia chegar, não chegou. Os pais não ficam tristes. Os pais vê cuidado nisso, não vê? Vê ou não vê? Vê cuidado, que beleza, os filhos já se preocupam, estão cuidadosos. Natural. Isso é natural. Na igreja, isso não é natural, infelizmente. Muito cuidado que a gente tem com os irmãos, o irmão acha que é controle. O cara está me controlando agora, imagina, cara, controle absoluto. O cara quer saber onde eu estava. Mas, às vezes é um cuidado. Pergunta com cuidado. O irmão uma vez falou comigo, não, a igreja está muito controladora, controla, e falou. Eu falei, irmão, você tem que ter cuidado. Por quê? Porque o teu medo do controle pode fazer você quebrar um compromisso que nós temos uns com os outros. De amar, de cuidar. Você pode também rejeitar o cuidado de alguém. Mas a pessoa está só tendo cuidado contigo. Chegou lá no lugar que você deveria estar, ele achava que você ia estar, não estava, o cara te chama. Cadê você? Está tudo bem? Ou manda um zap, agora tem zap, né? Não te vi aqui tudo. Tá irmão me controlando. Olha a igreja controladora essa. Antes do fórum de hoje, eu vou passar para você um videozinho, acho que tem 10 minutos esse vídeo, de uma irmã que deixou o nosso convívio lá em Curitiba, andava com o Dinho e Isa, as figuraças ali. E ela deixou com um discurso muito interessante. Ela dizia assim, será que eles pensam que eu não penso? Que eu não sei pensar? Eles têm que ficar me monitorando o tempo inteiro? Ela achava que era um controle absoluto na vida dela. E ela conta essa história aí em 10 minutos. Espero, antes do fórum, colocar para vocês. Naturalmente, irmãos, a gente deveria cuidar das pessoas que a gente ama e pregar para elas. Por quê? 1 Coríntios 1, 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, o seu filho não vai crescer e vai alcançar Deus na própria sabedoria dele, não. Teu filho não vai crescer, deixa que quando ele crescer ele vai. Não vai, larga de ser cansado. O homem não conhece Deus na sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Seja um louco, amado. Seja um louco e fala de Jesus sem medo. Eu vou falar com você uma frase que eu li de um ateu recentemente, de um ateu, li num livro. Esse ateu é um humorista americano. Ele faz uma dupla humorista lá. Vou terminar aqui para a gente almoçar. Esses 10 minutos foram aqueles que vocês me tomaram lá no começo.
Eu sempre aviso, né? Vocês tomam, depois perdem. Após ter sido evangelizado por um cara, ele chamou um cara gentil, um senhorzinho parou para ele e pregou para ele. Ele é ateu, mas olha o que ele falou sobre a pregação, é que o ateu, o moderno, o pós-moderno, o incrédulo em geral, chama esse ato de evangelizar de proselitismo, de fazer prosélito, como os judeus faziam também, né? Fazer prosélito, fazer discípulo. Então ele chama de proselitismo. Ah, fulano lá quer fazer proselitismo. Uma vez estava lá. Um dos motivos que levou a gente comprar esse sítio, a gente tinha um projeto social aqui num CIEP aqui, em Camará, e os caras, a gente botava as coisas lá, eles roubavam as coisas, eles botavam, eles roubavam, furtavam, né? Furtavam, e um dia a gente foi lá, confrontamos a situação com a diretora e fizeram uma bancada de professores para nos arguir. Eu estava lá, para variar, né? Me pegaram na Berlinda, e um professor de matemática virou e falou assim: mas vocês vieram aqui fazer prosélito, é proselitismo que vocês estão fazendo. Eu falei: é verdade. E você também, porque você não ensina só matemática, tu faz discípulo também, te garanto. Inclusive o cara era bom, ele era dos que fazia discípulo lá. Eu falei: você fala discípulo também, porque a hora tu para de falar de matemática e começa a dar teus pensamentos, tuas filosofias para esses garotos. Então nós também fazemos prosélitos, nós também pregamos, a gente também fala. A gente fala o que acredita. É a nossa mensagem lá no sertão. Lá. A gente fala o que a gente crê. Pô. É a mensagem que a gente crê que transforma. Porque a gente não acredita que o ensino acadêmico transforma a pessoa. Se transformasse, o Brasil era outro Brasil. A gente tem juiz lalau, a gente tem procurador safado, a gente tem juiz comprado, a gente tem médico que abusa do paciente, a gente tem todo tipo de gente formada safada. Então essa escola aí não produz homens de caráter, pô. Ah, mas o esporte não produz nada, mano, acorda. Se esporte produzisse, não havia antidoping. O doping é engano e droga. Cada atleta que se droga, esporte faz bem para o corpo. Escola dá acesso. Escola dá oportunidade a você nesse mundo. Mas só o Evangelho, a graça de Deus te educa para viver corretamente, desde que você rejeite as paixões desse mundo e as outras coisas infundadas dessa vida. E esse ateu disse assim: tenho dito sempre que não respeito pessoas que não fazem proselitismo. Engraçado. Ele falou que não respeita pessoas que não pregam. E ele explica por quê. Não respeito tais pessoas de modo algum. Porque se você crê que há um céu e um inferno, que as pessoas podem estar indo para o inferno, ou que não vão receber, que não estão recebendo a vida eterna, ou qualquer que seja, e você acha que não vale a pena dizer-lhe isso porque você ia fazer com que a pessoa se sentisse socialmente esquisita, ou você se sentir socialmente esquisito? Quanto você deve odiar alguém que não faz o proselitismo? Ele pergunta: quanto você deve odiar alguém que não faz proselitismo? Quanto você deve odiar alguém que crê que a vida eterna é impossível e não diz isso aos outros? Isso, um ateu, Sérgio, falando. É um ateu falando. É um pensamento dele. Então ele diz que respeita quem prega. Porque se você crê que existe vida eterna e perdição eterna, você tem que falar. Pô. É o pensamento do ateu. Ou seja, se eu creio sem dúvida alguma, que é o nosso caso, alguém tem dúvida? Se eu creio sem dúvida alguma que um caminhão está vindo em direção a você, mas você não acredita nisso, e o caminhão está avançando rapidamente em sua direção, a certo ponto em que puxo você. Isso é mais importante do que a sua descrença. Isso é o ateu dizendo. Nós não estamos aqui para expandir denominação, ministério. A gente tem alegria quando o reino de Deus se expande.
Quando em qualquer lugar desse mundo alguém decide fazer a vontade de Deus, a gente bate palma. Inclusive em vários lugares que a gente está, a gente recebe pessoas, encaminha pessoas para estar com outros irmãos, que não estão ligados a nós diretamente. Que recebe, olha, nós já entregamos muita gente boa para vários irmãos espalhados nesse Brasil. Muita gente boa, muita gente ganhadora de alma, inclusive. Tem um irmão lá no sul, lá, que toda vez que ele me encontra, diz, poxa, aquele irmão que tu mandou lá é bom pra caramba. Não, nem fui eu que mandei, foi os irmãos lá de Curitiba que ganharam e mandaram. E ele é um ganhador de almas, o cara. E o cara está feliz, porque recebeu ele lá. É um trabalhador, é um obreiro. Ganhou um trabalhador, um obreiro. Feliz, pô. Amém ou não? Eu vou terminar aqui, 2 Tessalonicenses 3:1, e lembrar que o nosso fórum hoje vai rolar, porque eu terminei esse tópico aqui e o nosso fórum vai rolar hoje. No horário marcado, tá? Vocês lembram o horário do fórum, né? Já até sei de cor, 10:04. Isso não é. Finalmente, irmãos. Finalmente, né? 2 Tessalonicenses 3:1, o que diz aí? O que diz aí, irmãos? Orai por nós. Para quê? Olha que coisa interessante. Ele está pedindo oração. Para que ele está pedindo oração? Ora por nós, irmãos. Olha a clareza desse apóstolo. Ele podia pedir oração por qualquer coisa. Aí Modesto falou, Senhor, eu quero orar com clareza. Tem um monte de coisa que a gente tem clareza que deve orar. Ora por nós. A gente podia pedir um montão de coisa. Ora por mim, amado. Estou precisando ali, ganhar na Mega Sena ali, pá. Tem irmão que pede oração para essa maluquice. Eu chamo isso de oração sem doutrina. Já ministrei com vocês sobre esse assunto. Daqueles 4 pilares. O cara está na porta do bordel lá, vai se prostituir e fala, Senhor, tem misericórdia, me guarda de toda doença sexualmente transmissível. Isso é fato, que eu estou falando para você é verdade. Isso é comum também no tráfico, o cara com fuzil pedindo oração. Outro dia eu lembro aqui que estava um rapaz contigo na coxa assim, pô, pastor, ora por mim aí. Eu falei, mas quer oração para quê? Queria saber se ele queria se arrepender. Ele falou, não, que a gente está numa briga aí com a facção rival, o negócio está punk, aí pede uma cobertura aí. Vou pedir para você cobertura da facção rival. Você precisa se arrepender, cara. Mas tu vê que tem muita gente que pede oração por qualquer coisa. Orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague. Sabe que você consegue fechar os olhos agora e ver a palavra de Deus se propagando? Multidões e multidões fazendo a vontade de Deus e realizando a obra de Deus. Tu consegue orar por todos os santos assim, Senhor, multiplica na vida dos meus irmãos essa palavra. Ora por nós para que a tua palavra se propague e seja glorificada. Irmãos, eu penso que uma das visões mais maravilhosas que a gente pode ter é uma visão de gente amando Jesus, fazendo a vontade de Deus e realizando a obra de Deus, indo e fazendo discípulos, em casa, no meio dos vizinhos, na faculdade. Mas por que fazer discípulo? Porque tudo começa pregando, pregar para ganhar, batiza, ensina e envia o cara a fazer de novo. Ele vai, a palavra se propaga quando alguém recebe. Por que é mais eficaz o discipulado 1 a 1 do que o discurso assim como eu estou aqui? Por que é mais eficaz? É mais eficaz porque quando está 1 a 1, tu tem uma conversa dessa, o negócio entra igual uma bala, assim, puf. O cara tira todas as dúvidas contigo, tu corrige, pá, é assim. Vai com força. E às vezes um discurso desse, tu dá uma cochilada, perde alguma coisa.
o sono está pesado, tu perde. Mas conversando olho no olho, tu não dorme. Tu dorme quando está conversando lá em volta da mesa? Não dá, principalmente se estiver comendo, né? Tu não dorme. Tu não perde. A minha oração é essa de Paulo. E essa oração que eu peço que vocês não façam só por nós, façam por toda a igreja. Que a palavra do Senhor se propague. Que multidões recebam a palavra e levem a palavra. Para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, leve a palavra. Para os seus amigos de faculdade, de trabalho, para o seu vizinho, para o mendigo, para o doutor, leve a palavra. Leve a palavra. Anuncia Jesus. Como assim, Franco? Diz que Jesus vive. Que ele ressuscitou dos mortos. A maioria sabe que ele morreu, tem muito filme aí que vê ele na cruz. Você já viu que Jesus estava na cruz? Eu estava evangelizando uma vez um senhorzinho lá no interior da Paraíba. E ele falou assim, que sertanejo tem muita história, não sei se vocês sabem. Quando nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra, aí começa com o nosso Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra e conta um monte de história. Aí ele falou assim, não, que aí coisa e tal, e contou uma história lá que eu não entendi muito bem, uma confusão. Pedro puxou faca, eu falei, calma, eu achei que era aquele momento que Pedro cortou a orelha. Então, mataram Jesus. Eu falei, mas como é que mataram Jesus? Esfaquearam ele. Eu falei, esfaquearam Jesus? Meteram a peixeira em Jesus, mataram Jesus com a peixeira. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou agora? E olhei assim para cima, na cabeça dele tinha um crucifixo com Jesus lá, de gesso lá. Eu nunca pensei que fosse usar um negócio daquele para pregar. Ele falou, o senhor se importa de eu pegar aqui teu crucifixo? Ele, não, meu filho, pode pegar. Peguei. Falei, que imagem o senhor vê aqui? Olha, que Jesus está na cruz, né, crucificado. Eu falei, como é que o senhor falou que ele morreu esfaqueado com a peixeira? E não foi não, meu filho? Não, foi não. Aqui, ó. A partir do gesso, eu comecei a discorrer com ele o Evangelho. Aí contei toda a história para ele de Jesus, morto na cruz pelos nossos pecados, ressurreto ao terceiro dia. Pude anunciar o Evangelho para ele a partir dali. Como eu falei, os contextos são vários. As situações são inusitadas. Sai com Fonseca um pouquinho que tu vai aprender um monte de gancho. Fonseca é o rei do gancho. Eu lembro Fonseca uma vez no elevador. A gente entrou no elevador e o assessorista tinha todos os santos ali. Fonseca rapidinho começou, são não sei o que, era tanto santo. Aí falou, não achei meu santo aqui. Aí o cara, como não? Lembra dessa, Fonseca? Como o teu santo? Não, meu santo está aqui, a lista não está, cara. Aí Jesus falou, é o santo dos santos, porque todo santo ajuda a descer. Para descer, todo santo ajuda, mas para subir só tem um. Podendo no elevador, né, cara? Tudo a ver, né, cara? Esse santo aqui faz peso para descer. Mas para subir só tem um santo. Aí daí puxou para proclamar Jesus. Todo lugar, todo tempo. Se a obra é fazer que as pessoas creem em Jesus, alguém tem que pregar. Amém? E você é enviado para isso. Se você nunca foi enviado, eu quero te enviar hoje, junto com os pastores aqui, dizer que você é um obreiro. Você é um obreiro. Você faz a obra de Deus. Em casa, em todo lugar. Pensa na tua família com carinho. Pensa nos teus filhos com carinho, especialmente nos teus filhos. E pensa tudo de palavra que você pode dar para esses amados. Vamos orar? Quem quer orar? Eu queria orar de mão dada com vocês, assim, de mãozinha dada, assim, que nem... Vou pedir o meu amigo das Neves. Vamos dar a mãozinha para orar? A gente já ora pela comida. Irmãos, a hora avançou. Perdoa. Espero que você tenha um bom momento de almoço, que te faça bem a comidinha. Que
faça bem para o teu corpo, mas que a palavra do Senhor também se multiplique em você, em nome de Jesus. Pai, obrigado, porque cremos que a Tua palavra é a verdade. Santifica-nos na verdade. Ajuda-nos, por graça, por misericórdia, pelo Espírito Santo, a compreender e a praticar a Tua palavra, Pai. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Pai, que essa palavra seja propagada, que ela encha a terra, Senhor. Ela alcance as nações, toda tribo, língua, povo, sejam alcançados por Tua palavra. Pai, nós cremos que essa palavra é que pode de fato salvar um homem, ó Pai. Quando ela chega e ela é crida, e Jesus é aceito, porque a palavra é o próprio Senhor Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Abre os nossos olhos, nos dá poder, ó Pai, para ser testemunhas dessa palavra, de tudo que nós cremos, de tudo que nós ouvimos. Em nome de Jesus, também te damos graças pelo alimento, ó Pai, prova do Teu cuidado, da Tua fidelidade. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado a Ti, Senhor.